até hoje, né, nós temos aí o carvão mineral sendo queimado pelos agricultores de Minas. Destacaria ainda, no fim, a sua grande... É de uma grande área de extração, né, de uma jazida de carvão mineral. Olá pessoal, tudo bem? Muito bem. Nós vamos hoje para a nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar sobre os combustíveis fósseis, mais especificamente sobre o carvão mineral. Bom, como vocês podem ver, a imagem de abertura aí é de uma grande área de extração, né, de uma jazida de carvão mineral. Uma das coisas que já ficam bem nítidas nessa foto, né, é que é uma atividade de grande impacto, né? Necessita de grandes investimentos, é preciso que tenha muito capital para você fazer a mineração. Então, geralmente, essas atividades ou elas são feitas por empresas estatais ou por grandes empresas capitalistas que têm uma capacidade de investimento muito grande, tá certo? E, claro, causam impactos ambientais enormes, né? Entre os maiores impactos ambientais desde a sua extração até a sua queima. Isso já é um ponto assim comum, um ponto bem fácil de perceber a partir dessa imagem inicial. Tudo bem? Muito bem. Como se forma o carvão mineral? Vocês têm aí, né, um depósito de matéria orgânica, nós temos florestas soterradas que formam em ambientes pantanosos, geralmente de uma pressão não tão grande, de uma profundidade menor que 500 metros, você tem a deposição da matéria orgânica vegetal. As florestas soterradas sofrem a ação do tempo, da pressão, da temperatura, das cianobactérias, né? Elas vão sendo soterradas e com o tempo elas vão se transformando em carvão. Veja bem, quanto mais passa o tempo, olha essa imagem, mais eu tenho carbono sendo produzido e menos água. Então, há uma espécie de secagem do ambiente. Tudo bem? Daí você já percebe que existem 4 tipos de carvão. A turfa, o lignito, a hulha, também conhecido popularmente como carvão, né, por ser mais comum, e o antracito. A ocorrência do carvão mineral está relacionada a bacias sedimentares. Neste caso, nós já vimos aí em outros momentos que são bacias sedimentares antigas. Então, bacias sedimentares do Paleozoico, principalmente, em alguns casos até anteriores, bacias sedimentares aí do final do pré-cambriano, ali do final do Proterozoico. Muito bem. Além disso, é importante lembrar também, né, esse processo de formação. Então, como nós estávamos vendo aí na imagem, quanto mais tempo passa, então quanto maior o tempo decorrido, tá? Maior vai ser a quantidade de carbono e eu vou afastar aqui, ó, menor será a quantidade de água. Então, há uma secagem do ambiente. Quanto mais tempo, né, nós temos, mais carbono sendo produzido e menos água, certo? Veja bem, esse processo, né, que vai passando aí, vai transformando as florestas soterradas, né, em carvão mineral, ele tem um nome, ele é chamado de carbonificação, pessoal, olha só. O próprio processo já explica o motivo desse nome, né? Quanto mais o tempo passa, mais carbono, menos água. Muito bem, pessoal. A partir daí, né, desse processo de carbonificação, daí eu tiro os tipos de carvão que nós temos. Nós temos o carvão do tipo turfa, que com o passar do tempo se transforma num carvão chamado de lignito. Depois esse lignito se transforma em hulha e a hulha finalmente se transforma em antracito. Veja bem, nessa linha aqui, ó, nós estamos saindo do que possui menos carbono e é mais recente na natureza, até o que possui mais carbono. Em média, a turfa possui de 50 a 55% de carbono. O lignito entre 60 a 65% de carbono. A hulha em torno de 80 a 85% de carbono. E o antracito na faixa dos 95, 96% de
carbono. Então, veja, quanto maior o tempo, né? Quanto maior o tempo que ele leva para ser produzido, maior a quantidade de carbono e melhor vai ser esse carvão do ponto de vista calorífico, do ponto de vista energético. Então, quando eu jogo na caldeira a turfa, ela vai queimar muito menos que o antracito. O antracito é mais seco, né? A turfa é mais úmida, a turfa tem mais umidade, tá certo? Bom, vindo aqui para o nosso quadrinho, ó, como vocês podem ver, a hulha, né, um carvão muito comum, até o próprio nome de carvão geralmente se refere a ela é usada em siderurgia, para a fabricação de aço. E a turfa, também bastante encontrada, é usada em termoelétricas. Claro, nessa mesma linha, o lignito estaria aqui associado à turfa nas termoelétricas e o antracito na siderurgia. Embora, claro, eles tenham vários outros usos, esses dois são os principais tipos de carvão, os mais usados, e aqui são as duas principais formas de uso que você encontra para eles. Muito bem, pessoal. Então, quais são as principais áreas de ocorrência? Se você olhar para o mapinha aí, você vai ver que são a Rússia, a Austrália, a China, a África do Sul, os Estados Unidos, a Índia, não é? Eu coloquei aqui no nosso quadrinho, ó, deixa eu dar um up ali, ó. Rússia, Austrália, China, Estados Unidos e África do Sul. Com o seguinte destaque: em muitos momentos da nossa história econômica, o Brasil, inclusive, importa da Austrália e importa da África do Sul. Tá? Esses dois países eles são muito ricos no carvão mineral do tipo antracito. Então, eles têm, né, no seu território uma riqueza mineral muito grande e ainda por cima eles têm o carvão mineral mais calorífico, mais rico, tá certo? Então essas são as principais áreas de produção em nível global. Muito bem. E no Brasil? Vocês têm aí nesse mapa, né, o que nós chamamos de cinturão termocarbonífero. A maior parte da nossa produção está no estado do Rio Grande do Sul, numa região chamada Candiota, enquanto Santa Catarina tem o nosso melhor carvão na região de Criciúma, Laguna, Tubarão, Siderópolis, como vocês estão vendo no mapa aí, tá certo? E o Brasil não chega a ser autossuficiente, embora tenha uma grande produção. E o Brasil importa, como eu mostrei para vocês, por exemplo, da Austrália e da África do Sul. Mas nós temos a nossa própria produção, insuficiente, tá? Muito bem, pessoal. Então, quanto às principais áreas de ocorrência no Brasil. Veja só, vocês viram no mapa que o Rio Grande do Sul, na região de Candiota, tem as principais reservas brasileiras. O carvão do Rio Grande do Sul, ele é usado principalmente em termoelétricas. Ele é de um poder calorífico menor, então tem bastante turfa, lignito. Então ele acaba sendo usado em termoelétricas, principalmente no próprio estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, é uma quantidade muito grande, então acontece que uma parte do carvão mineral gaúcho é mandado aí para São Paulo, para o Rio de Janeiro, misturado com antracito, muitas vezes importado, para criar o chamado padrão hulha, para ser usado aí, junto com o carvão catarinense, para ser usado nas siderúrgicas, para a produção de aço. Já o carvão catarinense, pessoal, ele é muito usado, né? Ele é um carvão melhor, mais do tipo hulha, ele é muito usado em siderúrgicas, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Então você tem a CSN no Rio, a Uzi Minas, né? Em São Paulo tem lá a Cocipa. Enfim, essas siderúrgicas, elas importam o carvão catarinense e usam na produção de aço. Então, no Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina produzem praticamente 89%, 90% do nosso carvão. Bom, pessoal, como vocês podem ver nessa imagem, uma das grandes desvantagens do carvão mineral é a sua grande capacidade de poluição. Por ser uma energia baseada no carbono, quanto mais carbono ele tem, melhor ele queima, ele acaba sendo um grande poluidor, um grande liberador de dióxido de carbono, por exemplo. É considerada a energia potencialmente mais poluidora de todas. Se você pegar a história do século XIX, da Revolução Industrial, da primeira, a quantidade de carvão queimado na Inglaterra, queimado na Polônia, na Alemanha, provocaram impactos ambientais tremendos. Até hoje, né, nós temos aí o carvão mineral sendo queimado, provocando, entre outros problemas, a chuva ácida. Então, é um combustível relativamente barato, abundante, mas muito poluidor.
E se você se lembrar, né, da aula passada, das matrizes energéticas, ele é praticamente 29% da matriz mundial. Então, mais de um quarto do mundo queima carvão mineral como fonte de energia e, na maioria das vezes, não tem filtro na chaminé, não tem medidas de prevenção e acaba poluindo muito. Então, essa é uma das grandes desvantagens do carvão mineral, a sua capacidade poluidora. E dentre os fenômenos, eu destaco mais uma vez a formação do ácido carbônico, por exemplo, né? Pela emissão de dióxido de carbono, você tem a formação do H2CO3, então isso acaba gerando aí a chuva ácida, tá certo? Muito bem, chegamos ao final dessa aula. O nosso tema foi o carvão mineral e aqui uma pequena revisão, né? Esses pontos são fundamentais para você fazer uma boa prova, para você ficar tranquilo aí em qualquer vestibular. Então, o carvão mineral é formado em bacias sedimentares antigas, a maior parte do Paleozoico, pelo soterramento de florestas que sofrem o processo de carbonificação, onde quanto maior o tempo, maior a produção de carbono. Nós temos, a partir daí, a carbonificação gerando 4 tipos de carvão, 4 tipos principais: a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. Sendo a turfa o mais recente, menos calorífico, e o antracito o mais antigo, com maior poder de queima. No Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os nossos grandes produtores. E destacaria ainda, por fim, a sua grande capacidade de poluição como principal problema dessa energia. Queridos, um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau!